1 de Coríntios 12 versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons espirituais são realidade na Igreja de Cristo. Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação desses dons após o período dos apóstolos. A Bíblia e o testemunho da história da Igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo em maior ou menor grau. Não podemos esfriar na fé. Não podemos esquecer que, sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tornar apenas um aglomerado formal de crentes. Uma igreja orgânica, aquecida pelo Espírito Santo da promessa faz a diferença no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Que o Espírito Santo ache plena liberdade em nós. A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Pneumatikos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada. Literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes. São vários tipos de charismata no Novo Testamento que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da Igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a Igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã como adoração, evangelização, operações de milagres, e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. As listas dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados anteriormente. Mas, o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: A. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos.
B. Dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. C. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Classificação bíblica. A divisão funcional feita pelo próprio apóstolo, em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego, héteros, outro de tipo diferente como e a outro, pelo mesmo espírito, a fé, e a outro, a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, outro de mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5, 2, assim. A. Dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. B. Dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. C. Dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da Igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo, é antes de tudo autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na Igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade, eles são concedidos para a edificação da Igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Somente a Deus a glória. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da Igreja. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino, diversidade de dons, atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios, relacionada ao Filho e diversidade de operações, como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da Igreja. Unidade. Temos diversidades de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina. Mas, em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. A Igreja deve refletir a natureza do Senhor, a quem ela serve. Não há cisma, divisão, orgulho carnal, glorificação do próprio eu, luta pela primazia ou usurpação de direitos no âmbito da Trindade. Não devemos fazer o que nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazendo.